volume 6, página 30, questão 4. As questões começam a ficar um pouco trabalhosas a partir de agora, tem que ter um pouco de paciência mesmo. Os pontos A igual a 6, 2, B igual a menos 2, 6 e C igual a 2, 6 são representados no plano cartesiano, no qual O é a origem. Considere as afirmativas a seguir. É sempre legal, quando possível, quando o tempo permitido, esboçar o plano cartesiano e marcar os pontos para visualizar o que está acontecendo. É o que nós vamos fazer. Eixo X, eixo Y, ponto A, 6, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 1, 2. 6 para X, 2 para Y. Aproximadamente ali o ponto A, 6, 2. Ponto B, menos 2, 6. Menos 1, menos 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menos 2 para X, 6 para Y. Ali está o ponto B, menos 2, 6. Ponto C, 2, 6. 2 para X, 6 para Y. Esse aqui é o ponto C, que é 2, 6. Só representando a origem em O. Então o O ali é a origem que se chama de O, ou zero, se preferir. Os segmentos de reta AB e BOB, os segmentos de reta OA, cadê o ponto A? Ali, OA, esse é o segmento OA. E OB, segmento OB, o B está ali, o O está ali, OB. São perpendiculares. Olha, visualmente me parece que sim. E outra, eu estou usando o papel com o quadro quadriculado, que a galera de casa ainda não enxerga o quadriculado, mas eu estou vendo o quadriculado. Então eu percebo que esse triângulo aqui, que tem 2 por 6, e esse triângulo que tem 2 por 6 são equivalentes, certo? Quer dizer que aquele ângulo tem que ser igual àquele ângulo ali. E como antes tinha 90 graus, né, e eu só girei os dois no mesmo ângulo, dá 90 graus. Então daria para visualmente confirmar isso, ou usando por semelhança de triângulos, né? Esse triângulo aqui é semelhante a esse triângulo aqui. Quer dizer que este ângulo tem que ser igual a este ângulo. Já que os dois ângulos ali são iguais, continua sendo 90. Então dá para confirmar instantaneamente que é 90. Porém, eu quero te mostrar a matemática para poder confirmar isso. Né? Isso que é o bonito, o cara saber confirmar, mesmo que não desse para usar os triângulos. A gente pode o quê? Descobrir a equação da reta que passa pelos pontos O e B, descobrir a equação da reta que passa pelos pontos O e A e comparar os coeficientes angulares. Vocês acabaram de aprender que para duas retas serem perpendiculares tem que ser o oposto do inverso, o coeficiente angular de uma comparado com a outra, né? Então vamos lá, já que o objetivo é aprender, vou traçar a equação para a reta OA. Eu vou pegar a equação da reta, que eu gosto de escrever assim, embora a gente vai começar a usar M e N ali, né, para não confundir com a equação geral da reta. Ponto 0, 0. Oh, delícia, adoro usar o ponto 0, 0. Assim eu já descubro que o B é 0. E vou pegar o outro ponto, que é o ponto 6, 2, para colocar ali nessa equação. Então, quando x é 2, y é 6. Certo? Quando x é 6, y é 2. E o B é 0. Portanto, eu descobri o valor do A, está multiplicando, passa dividindo A igual a 2 sextos, logo A igual a 1 terço. Então, a equação desta reta que está aqui sobre o OA, a equação desta reta ficou y igual a A, que é 1 terço de x, mais B, que é 0. Beleza? Vamos montar a equação da reta que passa por B e O. B e O. Vamos ver, y igual a AX mais B. Como passa pelo ponto 0, 0, já descobri que B também é 0. Vou botar o ponto menos 2, 6. O y é 6 quando A é menos 2. Está multiplicando, passa. O A deu igual a... Então a equação dessa reta aqui que passa pelo O e pelo B fica y igual a menos 3x mais 0. Certo? Olha o coeficiente angular, deu o oposto do inverso? Deu, né? Se tu trocar o sinal fica 3, inverte 1 terço na mosca, ó. Então confirmamos algebricamente que são perpendiculares aqueles caras, beleza? Claro que assim, para um vestibular como esse, eu não recomendaria fazer toda a conta. Eu recomendaria o cara perceber, esse triângulo aqui é um triângulo de 6 e 2, esse aqui também é 6 e 2. Quer dizer que esse ângulo tem que ser igualzinho àquele ali. Certo? Então, já que aqueles ângulos ali são iguais, se antes era 90, as duas retas giraram o mesmo ângulo em relação ao plano cartesiano, continua sendo 90. Seria uma maneira prática de perceber isso. Então, a 1 foi verdadeira.
A 1 foi verdadeira. Tem a 2, a 3 e a 4 para analisar. A 2 diz o seguinte: o cosseno do ângulo entre os segmentos de reta OB e OC é 1/5. Galera, quando estudei geometria analítica, eu não fiquei fera o suficiente a ponto de decorar todas as regrinhas. Porque tem técnica, tem fórmula pronta para tu achar o ângulo entre duas retas. Tem uma fórmula, pegar a fórmula da apostila, puf. Só que eles não vão fornecer essa fórmula. Então eu acho que eles têm que resolver o problema da maneira que tu pode resolver. Na hora que eu pensei nessa questão, olha o que eu fiz. Ele quer saber o ângulo entre os segmentos OB e OC. O OB eu já tracei, né? O OC é esse aqui, ó. Ele quer aquele ângulo ali, certo? Ele quer o cosseno daquele ângulo. Quanto mede esse outro lado aqui desse triângulo que acabou aparecendo aqui, ó? É, né? Porque aqui tem 2 e ali tem 2, mede 4, não é isso? Eu consigo achar esse tamanho e esse tamanho aqui? Consigo, posso até fazer um Pitágoras aqui, né? Já que aqui é 2 e aqui é 6, certo? E aí, já que eu conheço os 3 lados e conheço o ângulo, eu vou usar a lei dos cossenos. A lei dos cossenos é uma ótima alternativa para esse momento, tá certo? Então eu vou usar o que eu já lembrava das aulas anteriores para matar essa charada. Aliás, vamos calcular aquele tamanho Z ali, ó. Aquele tamanho Z que é igual a esse aqui, né? Também vai ser Z, eles são iguais, vai ficar Z ao quadrado é igual 2 ao quadrado, 6 ao quadrado. 2 vezes 2, 4. 6 vezes 6, 36. Z é a raiz de 40, né? Se o cara quiser deixar mais bonita, dá 2 raiz de 10. Porque 4 vezes 10, né? Raiz de 4 é 2, 2 raiz de 10 para ficar bonitinho, certo? E agora eu vou aplicar a lei dos cossenos. Como é que é a lei dos cossenos? Se eu quero relacionar aquele ângulo, alfa, eu começo pelo lado oposto. 4 ao quadrado é igual esse cara ao quadrado, que é 2 raiz de 10. Vou botar raiz de 40, né? Fica mais prático, né? Raiz de 40 ao quadrado, mais raiz de 40 ao quadrado, menos 2 vezes esse lado vezes esse lado, que é de novo raiz de 40, vezes raiz de 40, vezes o cosseno de alfa, que é o que eu quero descobrir. Aí agora é só isolar o cosseno de alfa e eu consigo determinar o valor do cosseno dele. 4 vezes 4? 16. Raiz de 40 ao quadrado é 40. Raiz de 40 ao quadrado é 40. Menos 40, raiz de 40 vezes 40? 40. Vezes menos 2? Menos 80 vezes o cosseno de alfa. 40 mais 40, mais, passa para o outro lado, 16 menos 80 é igual a menos 80 vezes o cosseno de alfa. Aqui vai ficar menos 64, né? Menos 64, menos 80 está multiplicando, passa dividindo. Isso é igual ao cosseno de alfa. Então o cosseno de alfa fica, menos com menos é mais, divide por 8 em cima e embaixo, dá 8 décimos. 8 décimos simplificando por 2, 4 quintos, certo? 4 quintos. O cosseno daquele ângulo alfa deu 4 quintos. Ele falava que era 1 quinto. Não. Sacanagem, falso. Então apliquei a lei dos cossenos do triângulo que se formou para achar o ângulo, o cosseno do ângulo. O ponto médio do segmento de reta AB. Para achar o ponto médio do segmento de reta, é só tirar a média do x e tirar a média do y, não é isso? Então o ponto médio, eu vou fazer, para calcular o ponto médio, eu vou, para achar o x dele, eu vou fazer x do ponto A, é ponto A e B, mais x do ponto B sobre 2, e para achar o y do ponto A mais y do ponto B sobre 2, né? Então o ponto médio vai ter as seguintes coordenadas: x do ponto A, 6, x do ponto B, menos 2, mais menos 2 sobre 2, e o outro, y do ponto A, 2, y do ponto B, 6 sobre 2. Então o ponto médio vai ficar 6 mais menos 2 dá 4. 4 dividido por 2, 2. 6 mais 2, 8 dividido por 2, 4. Então o ponto médio entre os segmentos, entre os pontos A e B, ficou 2 e 4. Ele falou 4 e menos 2. 4 e menos 2. Falso. Para finalizar, vamos ver o ponto P. O ponto P que tem a seguinte característica: 3 menos raiz de 3 é a coordenada x, e 1 mais 3 raiz de 3 é a y. É equidistante dos pontos O
e A. Ponto O é o ponto 0, 0 e o ponto A é o ponto 6, 2. Não tem jeito, embora a gente pudesse fazer intuitivamente pelo desenho, é arriscado. Vamos calcular a distância entre o ponto O e o ponto P, vamos calcular a distância entre o ponto A e o ponto P, e aí sim vamos comparar essas distâncias para ver se é verdade ou não. Show! Dá uma mudadinha ali de nada para a galera de casa poder acompanhar. Eu vou então calcular a distância entre os pontos agora. Para a gente não avançar muito para o lado ali, sendo que essa parte aqui era mais simplesinha, eu vou apagar essa regiãozinha que já está registrada para a gente continuar. Equação que permite calcular a distância entre dois pontos. Raiz quadrada de x de um ponto menos o x do outro, né? X, isso, ao quadrado, e ali, isso. A gente tinha chamado, era ponto A e ponto O, né? X do A, e x do ponto P. E depois, y do ponto A menos y do ponto P ao quadrado. A gente calcula essa distância, depois calcula com ponto 0, 0, que é bem gostoso de calcular, e finaliza. Então vamos ver, distância vai ser igual a raiz quadrada, x do ponto A, 6 menos x do ponto P, 3 menos raiz de 3 ao quadrado, mais y do ponto A, 2y do ponto P, isso, 1 mais 3 raiz de 3, obrigado, Olívio. 1 mais 3 raiz de 3, isso tudo ao quadrado. Distância igual a raiz quadrada, menos com mais dá menos, 6 menos 3 dá 3, né? E menos com menos dá mais. Isso aqui é o quadrado, mais. Menos com mais dá menos, 2 menos 1, 1. Menos com mais dá menos, menos 3 raiz de 3 ao quadrado. Pode fazer essa soma, mas tipo, não tem que... Ah, não, tá certo. É que eu fiz os parênteses. Não, mas aqui faltou um parênteses aqui, me perdoa, estou dando razão. Faltou um parênteses aqui. Boa observação, na outra também, né? Na pressa da outra, faltou um parênteses para separar o menos ali. Muito bem observado, parabéns pela tua atenção. D igual raiz quadrada. Esse aqui é melhor lembrar do produto notável, né, cara? Quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que vai dar 6 raiz de 3, mais o quadrado do segundo, que é o próprio 3. Quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que vai dar 6 raiz de 3, mais o quadrado do segundo, cuidado, hein? Dá 9 vezes 3, que é 27, certo? Continuando, já que o pessoal tem o registro aí para depois copiar com mais calma, só deixa eu ganhar espaço aqui. A distância do ponto A ao ponto P fica sendo raiz quadrada, os 6 raiz de 3 com menos 6 raiz de 3 eliminou. E aí ficou 27 mais 3, 30, 31 mais 9, 40. Ficou raiz de 40 a distância entre A e P. Vamos calcular agora a distância entre o ponto P e o ponto O, que é raiz quadrada de x do ponto P, 3 menos raiz de 3, menos x do ponto O, 0 ao quadrado, mais y do ponto P, 1 mais 3 raiz de 3, menos y do ponto O, 0 ao quadrado. Distância do ponto P ao ponto O vai ficar raiz de... Aqui deu 0, quando a gente for fazer isso ao quadrado, quadrado primeiro 9, menos 2 vezes o primeiro segundo, 6 raiz de 3, mais o quadrado do segundo, 3. E aqui é a mesma coisa, quadrado primeiro 1, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai dar 6 raiz de 3, mais o quadrado do segundo, que é 9 vezes 3, que é 27. A distância do ponto P ao ponto O fica sendo raiz de menos 6 raiz de 3 com mais 6 raiz de 3 eliminou. 27 mais 3, 30. Mais 1, 31. Mais 9, 40. Confirmamos, já que as distâncias são iguais, né? Nós confirmamos que o ponto P de fato é equidistante de A e de O. Verdadeiro. Verdadeiro. Então, 1 e 4 são verdadeiras. 1 e 4, letra C. Que questão bonitinha é essa? Olha o trabalho, olha quanto conhecimento de geometria analítica a gente precisou demonstrar para chegar nas respostas. Então, bem legal essa questão, fiquei bem orgulhoso dessa pedida aí, mostra que o colega está praticando para valer em casa. A dona Thaís também me mandou questõezinhas. Vamos fazer uma da dona Thaís.